Pode ir então, né? Olá, pessoal. Boa tarde para todos. Aqui, para quem não me conhece ainda, sou Ana Clara, R4 da Medicina Intensiva. E hoje, infelizmente, não posso estar com vocês porque eu estou sintomática, mas estou bem. E também quero aproveitar para falar para vocês se cuidarem, porque o SEAC estava bem cheio, estava bombando, viu? Mas vamos lá, hoje vai ser uma apresentação do tipo Journal Club, e é um artigo bem novo aí que saiu esse último ano, que analisou, que comparou o uso do cálcio por via intravenosa ou intraóssea, comparada com placebo, no caso a salina, no retorno à circulação espontânea em pacientes com PCR extra-hospitalar. É um trabalho dinamarquês que foi publicado no JAMA. Ele é conhecido como COCA Trial. Então, começando aí pelo contexto, né, só nos Estados Unidos, aí uma estimativa de 2015, ocorrem 350 mil casos de parada cardíaca extra-hospitalar por ano, e as taxas de sobrevida são baixas, né? Cerca de só apenas 10,4% dos pacientes acabam recebendo alta hospitalar, sendo que desses, né, só 8, e aqueles que têm bom status funcional são só 8,2%. Bom, e o que o cálcio tem a ver com a parada cardíaca, né? Então, vamos lembrar lá do primeiro ano da faculdade, quando a gente estudava potencial transmembrana, despolarização celular, mas lembrando que as células de contração, as células de musculatura da musculatura cardíaca, elas têm um potencial de ação, né? Que geralmente ele fica negativo, em torno de menos 90 miliwatts, por conta de um efluxo constante de potássio, e que, havendo um estímulo para despolarização, ocorre a abertura dos canais rápidos de sódio, tornando o potencial transmembrana mais positivo. Essa despolarização vai ser sustentada e, nesse momento, ocorre a abertura justamente dos canais lentos de cálcio. Com o efluxo de potássio, esse potencial de ação transmembrana volta a ficar mais negativo, ocorrendo aí a fase de repolarização. E o cálcio, ele não é só importante no processo de troca de cargas para gerar o potencial de ação transmembrana. Quando o cálcio entra, quando tem um acúmulo de cálcio, perdão, com a abertura dos canais lentos de cálcio, isso promove que os receptores de rianodina sejam ativados e que ocorra uma liberação do cálcio que está acumulado no retículo sarcoplasmático. E por que isso vai ser importante? Porque, no fim, o cálcio ele vai alterar a conformação da tropomiosina, favorecendo a ligação da actina e miosina e, dessa maneira, favorecendo a contração muscular. Também é importante lembrar que o cálcio ele não só participa da contração muscular cardíaca, como dos outros tipos de musculatura também. Bom, então, ao longo do tempo, na verdade, já existe descrição de mais de 100 anos de uso de cálcio como um potencial efeito inotrópico e trabalhos num contexto aí de parada cardíaca. O primeiro relato do uso de cálcio num contexto de PCR com retorno à circulação espontânea foi de 1954, de uma maneira bem empírica, mas existem várias teorias de quais seriam os potenciais benefícios do cálcio. Eu li uma série de trabalhos fisiológicos, uma série de trabalhos animais, mas achei melhor deixar de uma maneira mais resumida para que a gente não se estendesse muito com isso, não se estendesse muito nessa parte. Mas, de uma maneira geral, como o cálcio ele acaba favorecendo a contração muscular, ele tem um efeito inotrópico, ele tem um efeito vasopressor, principalmente em situações de hipocalcemia. Além disso, o embasamento também para que nós utilizemos o cálcio num contexto de parada cardíaca é que, assim como em outras várias doenças graves, como sepse, como pancreatite grave, é muito comum que os pacientes tenham hipocalcemia pós-parada cardíaca, mas que isso pode ser só, na verdade, um marcador de gravidade, assim como em outras doenças. E a hipocalcemia grave está relacionada à ocorrência de arritmias. Mas não só existe um lado benéfico aí na utilização do cálcio num contexto da PCR.
Alguns potenciais malefícios descritos são que essa contração muscular induzida pelo cálcio pode favorecer a ocorrência de vasoespasmo coronariano, bem como vasoespasmo cerebral, além de ter diversos relatos de que, tanto em animais como em humanos, como eu vou mostrar daqui para frente, ocorreu redução de sobrevida quando foi utilizado o cálcio no processo de reanimação cardíaca. E esses potenciais malefícios também podem ser causados por conta de um contexto onde, no contexto de parada cardíaca, você acaba tendo uma diminuição da ação da TPase, favorecendo com que o cálcio fique acumulado no meio intracelular, e isso pode levar a efeitos citotóxicos celulares, causando assim mais disfunção celular. Então, apesar de não existirem evidências fortes e robustas da utilização do cálcio, apesar desses potenciais efeitos descritos em animais, trabalhos fisiológicos, o cálcio ele foi durante um tempo propagado como uma medicação a ser utilizada no contexto de reanimação cardíaca, tanto que aqui no JAMA, esse é o JAMA de 1970, na publicação do JAMA de 1974 das diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar, era recomendado o cálcio como uma medicação a usar de praxe em todas as RCPs. Ao longo do tempo, isso foi meio que caindo por terra, principalmente por conta de alguns trabalhos que tiveram alguns efeitos discrepantes, mostraram alguns efeitos discrepantes do uso do cálcio. Até agora, pelo que eu tenho encontrado, não encontrei nenhum RCT maior, fora os que eu vou mostrar aqui, tá? Mas antes dos RCTs, um grupo de Wisconsin, nos Estados Unidos, que é chefiado pelo Dr. Steven, se não me engano, Dr. Steven, eles avaliaram muito a questão do uso do cálcio na RCP nos anos 80, justamente meio que para entender se a gente usar o cálcio de praxe faria muito sentido. Então, o trabalho inicial desse grupo foi esse trabalho retrospectivo. Eles os pacientes eram atendidos pela equipe de paramédico, que eles tinham uma liberdade na escolha das medicações a serem utilizadas no processo de RCP. Então, alguns acabavam dando cálcio, outros não, mas eles fizeram uma retrospectiva dos pacientes que haviam recebido cálcio, comparando com aqueles que não tinham recebido, e nesse estudo retrospectivo já apontava que dos pacientes que haviam recebido cálcio durante a ressuscitação cardiopulmonar, eles tinham dividido, comparando entre os pacientes tanto para a sistolia como para aqueles que tinham que estavam em AESP, parecia que o grupo que recebia cálcio acabava tendo menos retorno à circulação espontânea. E desses pacientes, que eram quase 200 pacientes no total, apenas 5 pacientes receberam alta hospitalar e nenhum deles havia recebido cálcio. Posteriormente, então, esse mesmo grupo realizou 2 trabalhos randomizados lá na década de 80, né? Esse daqui é de 1985. Agora, então, comparando quem recebeu cálcio com quem não recebia cálcio num contexto exclusivo da assistolia. Mais uma vez, né, aqui teve 100% de mortalidade, então eu não sei o quanto a gente consegue adquirir desses fatos, mas dá para perceber que o cálcio não agregou retorno à circulação espontânea. E da mesma maneira, também em 85, eles avaliaram para os pacientes que tinham PCR por AESP, e aqui o resultado foi um pouquinho diferente. Na verdade, foi contraditório. Vendo o desfecho, o retorno à circulação espontânea, eles viram que o grupo do cálcio parecia ter melhores desfechos, principalmente entre os pacientes que tinham achados isquêmicos e QRS alargado. De qualquer maneira, por ter muitas informações contraditórias e dados fisiológicos de que não havia tanto benefício, ao longo do tempo, o cálcio, as diretrizes do ACLS colocaram o cálcio apenas como uma reposição para situações de PCR em contexto de hipocalcemia, intoxicação por bloqueador de canal de cálcio e hipercalemia. Bom, então, tendo esse viés na literatura, esse trabalho veio para responder essa pergunta aí, porque de lá para cá
pelo menos que eu tenha encontrado e discuti com o Bruno também, não conhecia nenhum RCT aí mais robusto que avaliou essa questão do cálcio na PCR extra-hospitalar. Então, a pergunta foi: a administração do cálcio na PCR extra-hospitalar promove retorno à circulação espontânea? Então, perdão, para responder essa pergunta, então, o grupo realizou um clinical trial randomizado, placebo controle, duplo cego, um trabalho de superioridade, que foi randomizado 1 para 1 em blocos de 2, 4 ou 6. Tanto os pacientes como o grupo de atendimento pré-hospitalar, quanto o corpo clínico que recebeu esses pacientes, o corpo clínico que recebeu os pacientes, todos eram cegos e eles não tinham critérios pré-definidos para interrupção precoce do trabalho. Desculpa, gente. Foram inclusos pacientes adultos com mais de 18 anos que tinham sofrido PCR extra-hospitalar e que haviam recebido pelo menos uma dose de epinefrina. E foram exclusos os pacientes com PCR de causa traumática, gestantes, aqueles que já tinham sido randomizados previamente ou que receberam a epinefrina numa unidade fora do trial e que tinham PCR por causa estimada de hipocalcemia ou hipercalemia. Bom, vale ressaltar aí, né? Essa parte eu acho bem interessante da gente saber como que foi o processo de reanimação, onde foi realizado o trabalho, para a gente ter um comparativo também. Então, é um trabalho dinamarquês, né, que avaliou as PCRs extra-hospitalares atendidas na região central da Dinamarca, onde eles tinham 2 serviços principais de pré-hospitalar que destinavam inicialmente uma ambulância primária e logo em seguida uma ambulância com médico. Isso a gente vai ver que tinha uma diferencinha de tempo entre a chegada de cada uma. E depois do atendimento inicial extra-hospitalar, eles eram direcionados para um serviço universitário, onde tinha cateterismo, tomografia, serviço de ECMO. A reanimação cardiopulmonar era realizada conforme o guideline europeu e os pacientes foram pacientes selecionados que haviam sofrido PCR extra-hospitalar entre janeiro de 2020 e abril de 2021. Em qual foi a intervenção? Então, esses pacientes, logo após terem recebido o primeiro bolus de epinefrina, eles acabavam recebendo ou a intervenção que era cálcio, que era 4 milimol de cloreto de cálcio, equivalente a 200 miligramas de cálcio alimentar, ou 735 do cloreto de cálcio de hidratado, que podia ser feito tanto por acesso intravenoso ou intraósseo, e se o paciente permanecesse em PCR, após a segunda dose da epinefrina, ele receberia a segunda dose da intervenção. Para o grupo placebo era a mesma coisa. Tomou a primeira epinefrina, logo em seguida recebia cloreto de sódio 0,9%, um bolos de... era um bolo, se não me engano agora, de 10 ml, era uma dose pequenininha. Se o paciente permanecesse em PCR, tomava mais uma epinefrina, né, conforme o protocolo, dependendo do ritmo que o paciente estava, e depois tomava a segunda dose do placebo também. O desfecho primário foi retorno à circulação espontânea, que foi definido como a persistência de pulso por mais que 20 minutos sem necessidade de compressão torácica. E os desfechos secundários foram sobrevida em 30 dias e desfechos neurológicos favoráveis em 30 dias, considerando uma escala de Rankin modificada de 0 a 3. Acho que a gente já viu aí em vários trabalhos aí a escala de Rankin modificada. Eles também analisaram os desfechos secundários em 90 dias, 180 dias em 1 ano, sendo que os de 90 dias foram publicados aqui, a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. E eles também tiveram alguns desfechos terciários que nós podemos ver lá na parte dos resultados, tá? Bom, para o cálculo amostral, então, eles estimaram uma amostra inicial de 430 pacientes. Quando eles já tinham selecionado os pacientes, eles fizeram uma revisão de 270 pacientes e recalcularam a amostra, esperando que ocorresse o retorno à circulação espontânea em 27% dos doentes do grupo cálcio e em 18% dos pacientes do grupo placebo. O que, pessoalmente, eu achei assim, né, uma diferença de 9% bem significante aí, né? Bem aventureiro. Então, considerando um alfa de 0,05, estimado a partir de 1 quadrado para ter um poder de 80%, eles chegaram ao número de 674 pacientes para determinar um poder de 80%.
Como que eles fizeram a análise estatística? Para dados binários, eles descreveram em números quantitativos, né, os dados observados e percentis, as diferenças entre grupos, entre redução do risco absoluto e riscos relativos, que foram comparados através de intervalos de confiança. Os desfechos primários e secundários principais, eles estabeleceram um P bicaudal através do teste de Fischer, considerando que um P menor que 0,05 fosse ter significância estatística. E ainda fizeram uma regressão binomial para risco relativo através de alguns fatores prognósticos que a gente vai discutir mais para frente também. Os dados contínuos, eles avaliaram por médias e desvios padrões e as medianas por intervalos interquartis. As diferenças entre grupos por uma diferença de absoluta média, analisando intervalos de confiança com o modelo linear generalizado, e ainda fizeram análise de subgrupos. Lembrar que o trabalho ele não foi gerado para ser identificada a diferença entre subgrupos, mas eles acabaram apresentando esses dados, e foi feita também uma análise bayesiana que nós vamos discutir lá nos resultados. Eu vou explicar um pouquinho para a gente poder entender aí o que eles trouxeram para a gente como resultado, tá? Bom, então vamos lá, os resultados. Então, em relação ao flowchart, inicialmente eles tinham uma amostra de 1.221 doentes, sendo que desses 824 foram excluídos, 578 deles foram, o motivo principal, né, foi porque eles não tinham recebido epinefrina. Outros foram por questão de que tinham PCR de etiologia traumática, e outros 189 foram por outras razões, sendo que chama a atenção que 73 deles foram porque os pacientes foram esquecidos de ser incluídos, mostrando aí, né, que até os dinamarqueses às vezes comem bola também. No final, eles tinham 397 doentes randomizados, sendo que 197 pacientes foram randomizados para o grupo intervenção e 200 para o grupo placebo. Aqui, na análise primária, foram incluídos 193 para o grupo intervenção, porque 4 foram excluídos porque tinham um PCR de etiologia traumática, e o mesmo ocorreu no grupo placebo, sobrando 198. Mas, Ana, não eram 673? Eu vou apresentar daqui para frente, mas esse trabalho foi interrompido precocemente, por conta disso ele ficou só com 397 randomizados. Chama atenção que não houve nenhuma perda de follow-up, né? O que isso é um ponto forte aí para o trabalho. E o que ocorreu então? Quando eles chegaram nesses 397 pacientes, eles perceberam que isso foi em abril de 2021, tinham dados apontando tanto para o desfecho primário como para o desfecho secundário, que em números absolutos parecia que o grupo cálcio tinha resultados piores, apontando um sinal de dano para a intervenção. Aqui, na redução de risco absoluto, nós também encontramos isso. Então, por conta disso, ele acabou sendo interrompido precocemente. Em relação às características de base, então os grupos eram bem equilibrados em relação à idade e comorbidades. A idade média dos doentes era de 68 anos, com desvio padrão de 14 anos. 71% deles eram homens. Trouxe aqui os dados que eu achei mais relevantes aqui para a gente, que era em relação às características da parada cardíaca. A maioria delas ocorreu em casa, 50% delas tinha sido assistida para os dois grupos, mais ou menos metade para os dois grupos. Metade, mais ou menos, quase 50%, né, era PCR em assistolia e AESP, então a grande maioria era PCR de causa, PCR não chocável. Cerca de 60% dos pacientes acabaram recebendo a intervenção por via intraóssea, e o tempo para receber as medicações foi em torno de 17 minutos no grupo, entre 17 e 18 minutos para o grupo placebo e para o grupo controle. Para o grupo intervenção, 17 minutos, e para o grupo controle, 18 minutos. E a maioria dos pacientes receberam as 2 doses, como era permitido. Chama atenção algumas outras características aí do atendimento extra-hospitalar. A ambulância primária, que era aquela que não chegava com o médico, ela levava cerca de 8 minutos, levou em média 8 minutos para chegar até o paciente, e a ambulância com o médico 12 minutos. Em relação às quebras de protocolo,
4,5% e 4,7% não receberam a segunda dose. E a intervenção ser recebida, então o grupo placebo receber cálcio ou vice-versa, foi menor que 2% para cada um, tá? Algumas outras características aí de atendimento em relação à parada cardíaca, né? Então, das outras intervenções. Então, mais ou menos 20% dos doentes acabaram recebendo amiodarona e 42% no grupo cálcio, 40% no grupo placebo, receberam qualquer tipo de desfibrilação. Do restante, assim, né, o que a droga que eles mais a dose de epinefrina, em média, receberam 3 doses no grupo cálcio, 2 doses no grupo placebo. E do restante, acho que o mais relevante, assim, pelo que eu tenho identificado, foram esses dados. Então, vamos lá, então, para os resultados, né? Então, do desfecho primário, que era retorno à circulação espontânea, 37 pacientes, de 193 pacientes no grupo cálcio, tiveram retorno à circulação espontânea, enquanto que no grupo placebo, 53 de 198 pacientes acabaram tendo retorno à circulação espontânea. Eles também analisaram desfechos para subgrupos, né, comparando se faria diferença ser um ritmo chocável e não teve diferença. Em relação ao tempo de administração da droga, também não houve diferença, assim como a via de administração da droga, bem como se era uma PCR assistida ou não assistida, e se o paciente recebeu compressão manual ou não. Então, no desfecho primário, não houve diferença estatística, mas houve diferença do número total observado, assim como para todos os outros subgrupos. Alguns outros dados, né? Então, assim, pensando que, mas não teve retorno à circulação espontânea sustentada, mas teve algum retorno à circulação espontânea. Mesmo assim, também houve um número menor de retorno à circulação espontânea no grupo cálcio, bem como o retorno à circulação espontânea quando chegava no hospital. A única coisa que parece que foi um pouquinho, que durou um pouco menos, foi o tempo ao retorno à circulação espontânea no grupo cálcio, que foi 28 minutos em média, comparado com o placebo de 33 minutos. Mas lembrar que, assim, né, qualquer retorno à circulação espontânea, não sei o quanto isso é relevante, né? Também para a gente ter uma noção aí das características do serviço e do tratamento, das intervenções que esses pacientes recebiam. Então, dentro de 24 horas após o retorno à circulação espontânea, cerca de 90%, entre 94% e 90% dos doentes acabaram tendo controle direcionado de temperatura, quase 90% entre os dois grupos realizaram angiografia coronariana, quase 40% acabaram tratando alguma lesão, e quase 90% realizou tomografia depois para avaliação neurológica, né? E era um serviço que tinha ECMO, né? Então 12% no grupo cálcio e 7% no grupo placebo acabou sendo canulado em ECMO VA pós-PCR. Acho que isso é importante para a gente ter uma noção do tipo de serviço, né? E os cuidados que esses pacientes recebiam pós-PCR. Em relação aos desfechos secundários, aqui na tabela, os autores colocaram como todos juntos, como desfechos secundários, mas no texto eles descreveram como desfechos terciários. Então, os dois principais, né, sobrevida em 30 dias, que também, apesar de não ter diferença estatística, não ter significância estatística, apontou numericamente para um potencial efeito maléfico aí, né, do grupo do cálcio, bem como para sobrevida em 30 dias com desfecho neurológico favorável. Além disso, eles também analisaram qualidade de vida pelo Euroquali, que é uma tabela que avalia vários pontos de avaliação de relevância para a qualidade de vida. Os doentes que sobreviveram no grupo cálcio também relataram ter menos qualidade de vida. A sobrevida em 90 dias também foi pior para o grupo cálcio, bem como a sobrevida em 90 dias com desfecho neurológico favorável. Pensando assim, né, do tipo, será que 30 dias foi pouco para a gente analisar no contexto pós-PCR? 90 dias já é um tempo mais relevante e realmente aponta para o mesmo lado. Bem como qualidade de vida em 90 dias também.
Eles também analisaram, isso aqui é uma tabelinha do suplemento, eles também analisaram se teria diferença no SOFA dos doentes em 2, 24, 48 e 72 horas após retorno à circulação espontânea, e não houve diferença entre os grupos. O que houve de fato diferença aqui, também não teve diferença em tempo de vasopressor, ventilação. O que houve diferença é que os doentes do grupo cálcio tinham um cálcio iônico sérico mais alto, né? O que faz sentido, uma vez que eles receberam cálcio, né? Mas no restante não houve diferença em nenhuma não houve diferença de função orgânica. Perdão, houve também diferença em relação a que eles tinham um pH um pouquinho mais alto, mas era de 7,13 para 7,1. Em relação a potenciais efeitos adversos, então, no grupo dos doentes que receberam cálcio, mais doentes tiveram hipercalcemia moderada, leve ou moderada, e os doentes do grupo cálcio também tinham menos taquiarritmia, talvez por um efeito aí de que a hipocalcemia pode ser correlacionada à ocorrência de arritmias, né? Mas fora isso, para todos os outros desfechos não houve diferença. Bom, e aí lembrar que eles fizeram uma análise bayesiana do trabalho, né? Então, na semana que vem, nós vamos ter essa aula com o Pedro. Aliás, agora ele está com Covid, né? Não sei se nós teremos, mas eu vou tentar explicar um pouquinho aí para vocês sobre o que eu li. Então, recomendo esse artigo aqui do Sampieri, que ele explica de uma maneira bem simples aí a análise bayesiana. Então, assim, o foco da análise bayesiana, né, é você analisar, você ter valores plausíveis para os efeitos da intervenção, mas que sejam compatíveis com dados observados e conhecimento prévio. Pessoalmente, eu acho muito interessante a análise bayesiana, primeiro porque, assim, né, nenhum conhecimento vem do nada. E segundo, porque às vezes nós nos deparamos com trabalhos como que têm achados, assim como ocorreu aqui, que não na análise frequentista não tem significância estatística, o P acaba sendo maior que 0,05, porém todos os desfechos acabam apontando aí para um lado, ou de benefício ou de negativo. Então, às vezes, acaba que parece que fica uma análise um pouco simplista, né? Óbvio que a gente não olha só isso quando a gente analisa um trabalho, mas às vezes só o P005 ele acaba sendo um pouco, vamos dizer assim, frustrante, né? Então, a análise bayesiana, ela é baseada no teorema de Bayes, onde que, através de cálculos, através de uma a priori, você consegue fazer suposições, né? Você consegue fazer crenças possíveis do que ocorreria em diversas possibilidades. Então, como que isso funciona? Então, a probabilidade a posteriori, ou seja, o dado considerando o que você já tem de conhecimento sobre aquilo, ele vai ser determinado, então, por uma probabilidade a priori, que é o dado que você tem prévio, seja por um conhecimento prévio, seja por um trabalho prévio, que na prática você pode colocar como um odds ratio ou um risco relativo, vezes comparando com a verossimilhança, que é aquilo que você encontrou de dado no seu trabalho. Dividido, então, pela marginalização, que é o seu dado. Acho que não sei, a gente vai discutir depois, se ficar alguma coisa confusa, eu volto a explicar, porque como eu não estou tendo contato com vocês, não estou tendo esse parâmetro, né, para analisar se eu expliquei de uma maneira adequada ou não. Bom, e esse odds ratio, né? Então, e o que é interessante? Que o seu basal, né? A sua priori, você pode fazer várias priori. Você pode fazer uma priori que seja, você pode atribuir um valor, e de acordo com esse valor, ela pode ter uma tendência mais otimista, pessimista ou cética. Então, como que isso funciona? Eu estabeleço a minha priori, que é o meu odds ratio, por exemplo, aqui no caso, que é o cético, ou seja, ele é de 1. Eu considero que a probabilidade do evento acontecer é 50-50. Ou eu posso ter um odds ratio, aqui para um desfecho, onde um desfecho seja a mortalidade, por exemplo.
tá? Onde que maior que ruim seria maléfico. Então, eu posso ter uma visão mais pessimista, assim como o Lelê, das coisas, e colocar um odds ratio maior que um, acreditando, né, que a minha a priori seja pessimista, ou seja, considerando que aqueles dados prévios que eu tenho já apontam um certo malefício da intervenção. Ou eu posso ser uma pessoa um pouco mais otimista, como o Pedro, e supor que, na verdade, a intervenção, considerando os dados prévios que eu tenho, a intervenção já mostrava que tinha um potencial benefício, e eu vou juntar isso aos meus dados. Olhando o gráfico, acho que vocês vão entender um pouquinho melhor. E, em cima disso, também, através de cálculos, nós podemos colocar uma força do efeito ou da crença. Ou seja, eu posso ser uma pessoa, eu posso ter uma crença muito pessimista, eu posso ter uma crença muito cética, ou eu posso ter uma crença muito otimista, que matematicamente isso vai ser definido através dos intervalos críveis, ou seja, o intervalo, quanto maior o intervalo, menos a força da crença, vamos dizer assim. Vou mostrar os gráficos, acho que vai ficar um pouquinho melhor de entender. Então, por exemplo, tá? Aqui no texto, o autor definiu que, como o desfecho era algo benéfico, né? Retorno à circulação espontânea, um risk ratio positivo seria correspondente a uma priori otimista, enquanto que para uma priori pessimista seria um risk ratio menor que 1, maior que 1 otimista, 1 cético. Então vamos analisar aqui, ó. Considerando uma priori moderadamente otimista, considerando, então, um risk ratio de 1,2, tá? Eles estabelecem como seria a curva se a priori, se os meus dados obedecessem a minha priori, que é essa curvinha aqui, que é a traçadinha, tá? Aqui é o ponto 1, né? Aqui é o risk ratio 1, de que talvez que seria se a priori não teria, se o efeito fosse totalmente sem ter base da priori. Aqui a curvinha, então, considerando que a priori é de 1,2. E aí os resultados ficariam dentro dessa curvinha, sendo que a parte escura, né, considerando aqui uma distribuição normal, a parte escura seria a chance da minha intervenção ser benéfica, ou seja, a chance do cálcio causar aumento do retorno à circulação espontânea. Só que eu tenho os meus dados. Então, quando eu faço os cálculos considerando os meus dados, eu encontro que, na verdade, ele tem um risk ratio de 1,04, considerando já essa priori otimista, e acaba que a minha curva acaba ficando maior para o lado de malefício, né? Ou praticamente sem alteração no desfecho. Não sei se deu para entender, se alguém puder digitar aí, para eu ter uma noção, gente. Ou a gente discute isso mais para frente. Mas a gente vou discutindo aqui, então vou terminar a aula, a gente discute o posterior, tá bom? Então vamos. Depois a gente vê. Tá bom. Vou voltar aqui para o meu trabalho, então, para vocês entenderem, tá? Então, o que eles fizeram? Então, ali foi um exemplo. Então, eles assumiram uma distribuição normal de possíveis desfechos e consideraram prévias céticas, uma prévia cética, uma prévia otimista e uma prévia pessimista. E cruzaram isso com uma crença fraca, moderada ou forte. Ou seja, quão pessimista poderia ser, quão otimista poderia ser, quão cético seria. E isso acaba que isso vai ser baseado no intervalo crível, que é o intervalo de possibilidades de desfecho que você vai ter somando a sua priori com a sua posteriori, o dado que você já achou. As posteriores, eles calcularam através de um método chamado Monte Carlo, que até foi tirar dúvidas aí com o Bruno, né, para tentar entender melhor, mas basicamente é um método matemático que fica recalculando infinitas possibilidades. Aqui, no caso, eles calcularam 1 milhão de interações para chegar em possíveis desfechos e poder distribuir sobre essas curvas. Eles calcularam
intervalos críveis de 95% baseado no risco relativo, e consideraram, então, já que a intervenção seria uma intervenção benéfica, retorno à circulação espontânea, um risk ratio menor que 1, considerando como um dano, e um benefício sendo um risk ratio maior que 1. E aí, a partir disso, eles calcularam, fizeram análise bayesiana para o desfecho primário e para os desfechos secundários. Então, vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é essas são os gráficos que estão lá nos desfechos secundários. Mas, basicamente, quando a gente olha, né, a gente vê que todos eles, então aqui são as priores, né? Então, observem que aqui são os fortes, os sépticos fortes, né? Os céticos fortes, que são aqueles que acreditam que o resultado vai ficar próximo da distribuição normal, que provavelmente não vai ter grandes diferenças baseando na priori. Você vê que a curva fica bem próxima à distribuição normal. Quando a pessoa é uma otimista, é um forte otimista, ela acaba se deslocando para a direita. E quando é um forte pessimista, a curva se desloca para a esquerda. E o que chama atenção aqui, gente, é que independente se a priori foi otimista, pessimista ou cética, todas as curvas ficaram mais para o lado esquerdo, ou seja, todas as curvas na análise bayesiana mostram que ocorreu, que o desfecho provavelmente foi desfavorável, apontou aí para um lado maléfico, onde que o cálcio parece que realmente causou mais malefício num contexto aí de retorno à circulação espontânea. Para os desfechos secundários, que são sobrevida em 30 dias, ocorreu o mesmo, tá vendo? Exceto aqui quando você tem uma priori muito otimista. Mas ainda assim tem um lado da curvinha aqui para o lado da. Ainda tem um lado para a curvinha negativa, né? E o mesmo ocorreu para desfecho neurológico favorável em 30 dias. Essas foram as curvas finais de probabilidades posteriores, então somando todas essas possibilidades, né, como se fossem possibilidades gerais. Então, baseado nisso, para uma probabilidade de ter um efeito benéfico, considerando um risco relativo maior do que 1, só teria só seria possível esse desfecho em 4% dos casos para o desfecho primário, 6% para sobrevida em 30 dias e 4% para sobrevida com desfecho neurológico favorável em 30 dias. E sendo um pouco mais otimista, né, para um risco relativo maior que 1,2, para retorno à circulação espontânea seria 0 para sobrevida, 2% para sobrevida em 30 dias e 1% para desfecho neurológico favorável, apontando aí, né, na análise bayesiana de que realmente o cálcio não seria uma intervenção favorável no contexto do retorno do tratamento da PCE extra-hospitalar. Então, em relação à discussão, né, alguns pontos aqui, somando o que eu encontrei com somando minhas opiniões pessoais com a discussão dos autores. Então, achei esse trabalho interessante, era um viés que tinha na literatura, visto que não tinha nenhuma publicação tão bem feita, né, um RCT aí dos últimos mais que 20 anos. Uma questão relevante, né, pensando aí em que PCR ocorre, é muito comum, e os desfechos ainda são muito desfavoráveis. Existia um certo embasamento fisiológico e trabalhos prévios que tinham uma divergência de informações. É uma intervenção prática, uma intervenção simples, né, de ser administrada, uma intervenção simples, barata e fácil de ser administrada. Foi um trabalho que não teve perdas de follow-up e que foram poucos os desvios de protocolo. Então, acho que ele tem vários pontos fortes aí para nós observarmos. Assim como todos os trabalhos, assim como qualquer trabalho, ele tem algumas limitações, né? Então, lembrar que foi um trabalho que foi interrompido precocemente, então isso pode ter uma certa tendência a uma superestimação de efeitos, né? Os autores estimaram uma diferença de desfecho primário aí de 9%, né? Pensando que para PCE, pensar que são pacientes com parada cardíaca, que uma única intervenção teria uma redução um aumento de retorno à circulação espontânea em 9%, pessoalmente acho bem aventureiro, né? Lembrar que as as intervenções foram administradas já com tempo de atendimento de 17 minutos. E algo assim que eu fiquei pensando também foi que
pensando em hipercalemia, que eu acho que é onde a gente acabou administrando mais cálcio, né? Foram exclusos esses pacientes, mas talvez porque não tinham essa informação, né? A gente geralmente pensa em hipercalemia em doentes dialíticos, né? Eu realmente não lembro de ter visto essa informação no texto. E a maioria dos doentes tinham ritmos não chocáveis, né? Que é diferente dos pacientes não incluiu tanto os pacientes que aquele trabalho lá de 85 mostrou que para doentes que tiveram PCR em ritmo chocável não teve esse benefício. Mas a análise de subgrupo, quando compararam aqui, não mostrou diferença, mas já era um N bem menor, né? E lembrar também que isso foi um trabalho para PCR hospitalar, que a gente acaba pegando esses doentes bem num pós aí, né? Mais num contexto de retorno à circulação espontânea. Não sei se acaba sendo tanto o nosso dia a dia a intervenção do dar cálcio ou não dar cálcio nesse contexto, mas acho que é super interessante, super válido a gente estudar esse tipo de informação. E aqui, né, por final, a minha discussão é que, apesar de não ter tido diferenças estatísticas no desfecho primário, bem como nos desfechos secundários, os dados absolutos mostraram que tinha um potencial maléfico, né, para o uso do cálcio na PCR, tanto que foi por conta disso que o trabalho foi interrompido precocemente, e na análise bayesiana, até mesmo quando a gente considera a melhor das possibilidades, a maior possibilidade é que o desfecho seja, o cálcio colabore mais para desfechos desfavoráveis, né? Então, minha opinião é que esse trabalho veio para mostrar aí que realmente não parece ter espaço para o uso do cálcio num contexto de PCR extra-hospitalar. Considerando aqui que nós estamos bem próximos ao final da residência, ando um pouco nostálgica, essa talvez seja a minha última aula. Gostaria de agradecer todos os meus chefes e todos os meus amigos que passaram por tudo isso até aqui. Muito obrigada. E obrigada para todos que assistiram a aula. E queria deixar essa mensagem principalmente para os meus amigos R-iguais, que às vezes mais importante do que o caminho em si é a jornada. Muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Vou montar. Tá ouvindo a gente, Ana? Tô sim. Tá bom, eu vou deixar assim, acho que, porque daí não, senão vai dar microfonia, eu mudei aqui o áudio. Deixa a sua apresentação aí, para se a gente quiser discutir alguma coisa, pode deixar lá no modo da apresentação, que a gente consegue te ver também. Tá bom. Bom, beleza. Nostalgias à parte, vamos discutir um pouquinho aí do texto. Vamos por etapas aí. Primeira coisa, o que vocês acharam da pergunta? A Ana já deu a opinião dela, aquilo que foi legal. Acho que é interessante avaliar nesse caso. Eu acho que a crítica entra um pouco do lado do que acho que o Guilherme falou também na última apresentação dele lá da vasopressina e do corticoide, que não sei o quão retorno à circulação espontânea é importante para o paciente em si, é tão centrado no paciente do que um desfecho neurológico favorável. Eu não sei se os desfechos em estudo de RCP não deveriam ser focados nisso e não no retorno à circulação. Alguém mais, pessoal? Você ouviu, Ana? Deu para ouvir aí? Eu ouvi, inclusive, sim. Inclusive, era algo até que eu achei que a gente fosse comentar aqui, então não coloquei. Não, também pensei nisso, né? Mas eu acho que foi fiquei pensando, né, sobre ser o desfecho primário, o retorno à circulação espontânea, e não ser a sobrevida em 30 dias, ou, na verdade, a sobrevida com desfecho neurológico favorável. Mas eu acredito que tenha sido, como foi uma intervenção extra-hospitalar, que talvez tenha sido uma maneira deles estimarem o efeito direto da intervenção dessa maneira, entendeu? Acho que visto que depois, lá na sobrevida, múltiplos outros fatores estariam interagindo nos outros desfechos. Acho que o que vocês dois falaram faz sentido. Eu acho que tem um motivo mais pragmático aí. O que vocês acham? Hã? Seja mais frequente, talvez. Isso. E ser fora do hospital, eu acho que seria uma boa coisa você conseguir fazer uma pessoa que vive no hospital. Isso, eu acho que é um desfecho mais frequente, um pouco mais pragmático para você conseguir fazer a prova da Munster, na verdade. Acho que foi isso.
E tem uma outra coisa também. Na verdade, não tinha nenhum estudo randomizado prévio. Né? Então, meio que isso aqui é como se fosse um estudo com desfecho que não é um desfecho robusto, é um desfecho secundário, mas é um desfecho que pode dar uma ideia inicial se teria algum benefício ou não. Digamos que fosse benéfico em retorno de circulação espontânea, mas não em mortalidade. Aí ele precisaria de um estudo adicional, maior, multicêntrico, enorme, para conseguir chegar a essa conclusão. Mas esse aqui é um estudo, depois a gente vai chegar à conclusão, mas eu acho que ele já enterrou essa conversa aí, sem ter que incluir 5.000 pacientes, entendeu? Então, isso faz o estudo ser mais eficiente, mais barato, etc. Não, eu não chamaria de piloto, porque o estudo piloto, o objetivo é você ver se é factível. Tá? Aqui não, aqui eu diria que um estudo fase 2 para 3 não é um piloto, é uma intervenção que ele está sendo estudado mesmo, mas em vez de você ir direto para um desfecho robusto, primário, que não é muito frequente aqui no caso, né? Ou vamos até inverter, que ele é tão frequente que o número de não eventos é pequeno, né? Para você estimar qualquer diferença é muito difícil. Que é 10%, né, de sobrevida ali com ranking 0 a 3, né? Era 10%, que é em torno disso, no grupo controle. Então, a ideia foi essa. Você faz um estudo com um desfecho substituto, que é retorno de circulação espontânea, que é um desfecho substituto, isso não é um desfecho centrado no paciente. Tá? E aí você consegue ter uma ideia geral. Né? Acho que esse que seria o motivo, né? Então, assim, a pergunta é válida pensando nisso. Assim, putz, é uma pergunta inicial para ver se daria certo nisso. Se o efeito fosse muito bom e já dar certo em mortalidade, beleza. Mesmo assim, muitas pessoas falariam para você replicar o estudo pensando nisso. Antes de pensar em qualquer alteração de conduta e de incorporação de guidelines, talvez precisaria de outro estudo mais. Aí depende dos seus priors. Entendeu? Eu, pessoalmente, assim, parada, se aumentasse a retorno de circulação espontânea e tivesse um sinal positivo, eu daria, pô, é cálcio ali, só dá 5 ml de cálcio na parada. Eu não ficaria esperando muita coisa não também, porque senão a gente não faz nada, né? Sim. Entendeu? Então, acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Bom, então acho que a pergunta é legal. A segunda pergunta é, o estudo é válido? Ele tem validade interna? O que a gente tem que prestar atenção no resultado do estudo para pensar nisso? Vou deixar aqui. Você consegue ouvir o Douglas, Ana? Mas tá bem longe. Tá. Não, tá aqui, ó. Tá aqui. É que tem duas dúvidas, assim, dos métodos desse estudo. Uma que eu imagino que, assim, qualquer estudo em parada, tecnicamente, deve ser bem difícil de você fazer, porque é um negócio que tem que fazer muito rápido, né? Tipo assim... Aí eu fiquei numa dúvida, você pode randomizar o próximo paciente que vai entrar no estudo? Tipo assim, ele teria que esperar fazer a adrenalina, porque ele teria que pegar todos os critérios de inclusão e depois randomizar? Isso. Ana, você não falou uma coisa pra gente. Vamos lá, vamos separar duas coisas. Eu acho que a gente já discutiu isso. Qual a diferença de sigilo de alocação e cegamento? E esses dois são critérios de qualidade metodológica de ensaio clínico. Porque o ensaio clínico, a característica dele que faz ele ser um desenho robusto é a randomização. Para você proteger a randomização, você precisa de sigilo de alocação. E uma vez iniciado o estudo, para você proteger de desvios de protocolo, você precisa do cegamento, para não ter... você não tratar diferente porque não é cegado, né? Isso que eu achei esquisito, porque quando você olha o tempo da epinefrina e o tempo do cálcio, foi tipo no mesmo minuto, basicamente. Mas tem um motivo para isso. Ô, Ana, como é que era feita... Como que era feito o sigilo de alocação? Era randomização online ou era envelope opaco? Era online, né? Era online? Certeza? Nossa, agora eu não estou lembrando. Eu posso até abrir aqui o texto. Eu não lembro também. Geralmente, quando a gente estuda assim de emergência, o que você faz? Cada ambulância tem uma sequência de alocação. Então, ela topa. Aí começa a tocar a parada, abre, envelope, você sabe que grupo é. Aí, Eu acho que aí eles não tinham cegamento. Tinha cegamento. Você não sabe qual grupo é. Não, é grupo A. Aí você vai pegar ampola A. Você não sabe se a ampola A é cálcio. Aí é assim que você faz. As ampolas são iguais, ou seringa preparada, talvez, já era uma seringa pré-preparada. Já são iguais, já tem lá no carrinho do pré-hospitalar. X, não sei.
Pode ser que seja isso. Pode ser o próprio pacote no envelope já é o grupo de randomização. Então, eu não sei exatamente como é que é. Tá? O que isso protege? Se você... vamos lembrar aqueles estudos lá da hipotermia, os primeiros, que era a randomização dia sim, dia não. Quando é dia sim, dia não, você pode falar assim, puta, hoje é hipotermia, não quero incluir. Então, você não tem sigilo de alocação. Quando tem sigilo de alocação, assim, eu quero incluir. Aí, depois que vai ser decidido, vai ser randomizado que grupo vai cair. Tá? É que a sequência de randomização você faz a priori. Entendeu? Aí você faz a priori, coloca no computador, e aí como você vai fazer isso? Ou você faz uma ferramenta online, que você coloca lá as variáveis do paciente e o computador te fala, grupo tal. Ou você faz uma ferramenta, o envelope opaco sequencial. Né? O envelope 1, 2, 3, 4, 5. Aí lá tem os grupos diferentes também. Então, Bruno, até coloquei aqui na tela, olha, mas que eu lembrava era isso, era um gerador de um número, né? Deixa eu ver, tá difícil de ler aqui. Vou aumentar. Pelo que eu entendi, era por número, olha. Gerador. Olha, mas ele não fala... Que eu não lembro de ter lido essa informação, até peço desculpas, porque eu não consegui acesso ao suplemento 1, não sei se... que o gerar com o número randômico, isso todo mundo faz. Aqui ele não diz aí como que foi implementada... Como foi implementado o sigilo de alocação, se foi feito online ou se foi feito com envelope opaco. Então, isso aí, se a gente fosse analisar esse trial em termos de validade metodológica, você ia botar um ponto de interrogação. Vocês já viram aquela ferramenta de qualidade de trial da Cochrane? Que é verdinho quando é low risk of bias, vermelhinho quando é high risk of bias. E tem o interrogação quando você não sabe, que é o amarelinho. Então, porque aqui não dá para saber. O sigilo de alocação, eu não sei. Não ficou claro. Não tem cara de ter tido quebra, mas não ficou claro. Conceitualmente, qual a diferença dos dois mesmo? Ó, sigilo de alocação é o seguinte, eu faço uma sequência de randomização. A, B, A, B, B, BA, no final. Tá? Então, isso são 10, é a sequência de randomização. Oi, vocês estão falando algo? Para aquele extrato. E aí, vocês viram que ele era estratificado pela ambulância. 4 blinds, que é o adjudicador de eventos e quem faz a análise estatística. Não está ouvindo, Ana? Agora eu tô. Se o Bobel estava botando em cima aqui. Ó. O sigilo de alocação é antes, exato. E ele protege contra o quê? Contra viés de seleção. Contra você incluir ou deixar de incluir paciente porque você não quer que caia em determinado grupo. Quando não tem esse sigilo. E por que o envelope opaco? Isso antigamente, quando os trials começaram, o pessoal fazia com envelope envelope branco, que você conseguia saber o sigilo da alocação. Olha, então, hoje em dia, por isso que se fala que você tem que ser com envelope opaco quando você usa essa metodologia super moderna. Exato. Bom. No início, o pré-hospitalar o tempo todo da antibiótico, e daí tipo, eles iam abrindo um envelope, quando era antibiótico, eles deixavam lá de lado e abriam outro. Eu não lembrava disso, não. No meio do estudo, eles viram que tipo, tava, sei lá, 70% dos pacientes no grupo intervenção e 30% no controle. Assim. Daí eles refizeram o método de... Isso considera como um erro de... Isso está tendo algum problema de alocação. Na verdade, isso é quebra do protocolo, né? Porque... Mas está tendo... Não ficou explícito que era isso que acontecia, mas no meio do estudo eles viram que tinha essa desproporção e foi o que eles pensaram. A gente foi muito
eficaz na palestra que a gente deu para o pré-hospitalar sobre sepse e antibiótico, e daí talvez eles antibiótico. Mas isso, na verdade, é um problema ético, na verdade. Você não está seguindo o estudo de maneira ética, entendeu? Você está burlando o estudo. Isso é um problema ético, é pior, entendeu? Porque o sigilo existia, só que aí, quando caía no errado, o cara puxava outro, tá, entendeu? Então, isso realmente seria uma coisa mais grave ainda, né? Entendeu? E aí o estudo fica todo enviesado, mas eu não lembro disso, não. Depois você manda aí pra gente ver. Bom, o cegamento. Esse é um estudo fácil de cegar, né? Porque é cloreto de cálcio, então a seringa e o soro fisiológico é fácil de cegar, então dificilmente ia ter perda de cegamento, né? Ele explica direitinho como foi feito. Bom, e aí, em relação aos desfechos, não teve perda de segmento, que é um outro tipo de viés de seleção, né? Que em inglês eles chamam de attrition bias. Para a gente é perda de segmento, né? Não teve perda de follow-up, então não teve esse viés também no estudo. Então, assim, se a gente for gradar como qualidade metodológica, é um estudo de alta qualidade metodológica, de alta validade interna, né? Bom, aí quais são os resultados? Bom, então aí a Ana comentou até um pouquinho, né? Putz, foi interrompido precoce. Isso é bom, é ruim? Eles deviam ter feito isso ou não? Eu achei estranho, essa análise com 380 pacientes não era prevista, eles escreveram 200 e 400. Não sei por que com 380 alguma coisa eles já fizeram essa análise. Eu fiquei na dúvida de, será que eles rolou mais análises interinas do que previsto mesmo? Mas isso assim, todo estudo tem um comitê de segurança, tá? Então você está lá participando do estudo, você é do comitê de segurança de determinado estudo. Você começa a ver lá, e o comitê de segurança ele pode olhar quando ele quiser o dado, tá? Para a segurança só. Então, o que eles começaram a ver? Tá morrendo muito mais no grupo Cálcio. No grupo cálcio. Tá tendo bem menos retorno. Inclusive, foi 9%, só que é o contrário, né, Ana? Isso. Eles acertaram a magnitude de defeito, só que é o contrário. Aí eles pensaram assim, putz, não tá legal isso aqui. Aí você faz uma reunião de comitê de segurança e você tem todo o direito de interromper precocemente por malefício. Não só tem direito, como deve. Isso é ético, tá? Então, é para isso que serve o Comitê de Segurança de Estudo. Quando está sendo detectado um sinal de dano, esperado ou inesperado, você interromper precocemente. Então, Bruno, aí é algo até que eu fiquei pensando, queria discutir. Se a gente considera interrompido precocemente por benefício, se é pior, porque eu entendo que, assim, se é interrompido precocemente por malefício, é um dado até mais relevante, né? Assim. Sim. O interromper precocemente por benefício que a gente tem que ter o pé atrás. Porque o ônus de você documentar que uma intervenção funciona, ele é mais pesado do que quando você vê algo que está fazendo mal, entendeu? Acho que a gente tem que ter isso em mente. É a mesma coisa quando a gente discutiu aí plasma light e soro fisiológico. No TCE, ninguém mais vai estudar isso aí. Entendeu? Porque tem vários sinais de que parece ser maléfico. Então, se fosse um comitê de ética, eu falo assim, não tem por que estudar isso, sabe? A literatura toda já aponta para isso. O que você vai randomizar e submeter os pacientes a esse risco, né? Entendeu? Então, agora, se você quiser estudar no choque séptico, pode estudar, que é o que ficou em aberto aí agora. Entendeu? Pode estudar, não tem problema. Não tem nenhum, pelo contrário, tem sinal de possível benefício muito discreto e tal, mas não confirmado ainda, né? Então, acho que a gente tem que ter isso em mente. E essa análise interina foi feita apropriadamente, entendeu? Foi uma intervenção precoce e adequada. Eu não lembro se no texto eles explicaram como que foi o processo. Geralmente eles explicam assim, olha, notou-se um aumento de eventos adversos, o Comitê de Segurança avaliou e sugeriu a interrupção do estudo, e o Steering Committee, né, os autores do estudo, concordaram com essa proposta e foi interrompido. Entendeu? Certo? Como fazer o quê? Não faz sentido. Bom. O que mais que a gente teve aí no então, teve malefício. E aí vamos... Eu acho que ali, vocês viram, né,
as estimativas de efeito e tal, então teve menos retorno à circulação espontânea. Isso foi estatisticamente significante, né, Ana? Ó, pode voltar ali. Aqui foi Isso. Isso. Então, o intervalo de confiança não cruzou a unidade ali. Então, 0,64 já teve menos retorno de circulação espontânea. E aí, quando você olha a sobrevida, também foi 4% a menos. Não cruzou a unidade, mas assim, também apontando para o mesmo lado, né? Então, faz todo sentido realmente ter interrompido, até porque o desfecho primário era retorno de circulação espontânea, então foi compatível aí. E aí, aqui entra uma coisa muito legal, que é a análise bayesiana. E aí eu quero saber de vocês. Vamos lá, Ana, para Bayes lá? Você explicou? Os 9 gráficos. Onde vocês estão aqui? Vamos só lembrar. No campo... A coluna... O primeiro. Pode ser. Quer botar na sobrevida? Você que sabe. Tanto faz. Tá, Pode deixa ser na sobrevida. Bota nas... É que aí vai estar menos espalhado, né? Vamos colocar aqui, ó. Deixa aí, que aí eu acho que está melhor. Vamos lá. O da esquerda são os priors fortes, a coluna da esquerda. A coluna do meio são os priors moderados e a coluna da direita são os priors fracos. Tá? Vocês veem qual que é a diferença se a gente olhar a curva tracejada? A base vai cada vez aumentando mais, né? Porque você vai botar um peso muito pequeno no seu prior. É isso que é. O prior forte, moderado ou fraco, é quanto que você vai dar de peso para o seu prior para depois você ter o resultado frente aos achados do estudo. Tá? São as curvas tracejadas. E aí, aqui no meio, a gente tem o cético, a gente tem o otimista e a gente tem o pessimista. Onde que vocês estão aí? Vocês são otimistas, pessimistas ou céticos com o uso do cálcio? O Douglas ia ser pessimista. Otimista. Para retornar a circulação espontânea, talvez você seria otimista. E você, Capê? Eu não sei, então seria neutra. Você seria neutra, cética. E você, Gabriel? Mas tá certo também, que você não sabe se vai, se não vai. Você seria... E você, Pedro? Fazer as minhas paradas, mesmo quando não tem suspeita de hipercaloria e tal, mas aquela hora que eu falo, cai, mas sem grande Tá bom. diferença. Bom. E você, Ana? O pessoal aí que estava indicado, são céticos, otimistas ou pessimistas com cálcio para retorno à circulação espontânea? Eu agora, né, vendo, eu vou ser a moderada pessimista, né? A Paula era otimista. Ai, jovens. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Eu tô aqui, ó. Eu era o pessimista forte aqui. Porque tudo que a gente tem de dar na literatura, o cálcio faz mal, né? Em teoria, né? Então, isso tem vários trabalhos mostrando essa associação. Então, para mim, meu prior era pessimista mesmo. Aí, essa que é a ideia interessante do Bayes, né? Você já tem sua ideia prévia, o estudo foi interrompido precocemente, então o N foi menor, mas olha que legal. Puta, eu já era pessimista. Frente aos achados... Você fica mais pessimista, né? Realmente, a coisa não dá muito certo, né? De alguma forma, tem sentido você olhar um estudo e dizer assim, hoje meu emoji do dia é esse aqui, então... Não, tem o seu prior você como médico, como clínico, entendeu? Não, e o prior, ele, assim, idealmente é baseado em literatura prévia, né? Então, assim, se você já... Mas pode ter um pouquinho da sua... Você pode ter a sua também, né? Você fala assim, putz, tudo bem, na literatura fala isso, mas um dia eu dei um cálcio lá e a pessoa saiu andando. Aí você fica meio assim, aí você tá... Para fazer qualquer estudo, você vai ter, né? Se você não tem base fisiológica nenhuma, não tem dado nenhum para fazer, você não vai fazer um estudo. Não, perfeito, é isso mesmo. Aí, assim, o problema disso é justamente você falar assim, mas qual é o prior? Isso aqui é um pouco subjetivo mesmo. Mas qual que é a diferença do
quem é pro-base, o que eles falam assim? Pelo menos você é explícito. Você fala assim, eu sou um cara otimista, fortemente otimista, e eu acho que ia ser bom. Aí, frente aos achados, você vê, putz, não, realmente foi para o outro lado do negócio. Mas vocês veem que a estimativa de efeito intervalo de confiança muda, né? Dependendo do prior e quão forte ele é. Tá? Se a gente for pegar o prior cético, tá? As estimativas de efeito são muito iguais, o que muda é a base do intervalo de confiança. Tá? Então, aqui é mais estreitinho e no da direita ele é mais largo. Tá? Tem um prior que chama não informativo, que você é igual fazer uma estatística frequentista daí. Aumenta a base do intervalo de confiança. Aqui, você acha que o estudo vai ser neutro, é isso que é ser cético, né? E aí tá, mas é diferente de um prior não informativo. O não informativo, o intervalo de Crivel do Bayes vai ser igual ou muito parecido com o intervalo de confiança do frequentista. Tá? Tanto que vocês podem depois, tentem comparar o risco relativo da análise frequentista com a bayesiana com cada um deles. Aí vocês vão ver como que muda. O cético, a estimativa de efeito não vai mudar muito, vai ser muito parecida. O que muda daí vai ser o intervalo crível. Tá? Por que intervalo crível? É a mesma coisa que o intervalo de confiança, só que para o Bayes, porque é que o intervalo de confiança você consegue calcular com estatísticas clássicas frequentistas, entendeu? O intervalo crível você tem que rodar o Monte Carlo lá, que ele fica rodando várias vezes a mesma coisa. E como ele é baseado em probabilidades, então você bota lá, a minha probabilidade é tal, distribuição normal, ele roda 10 mil vezes, 100 mil vezes, a mesma coisa, baseado nessas 100 mil vezes que ele rodou, ele vai ter essa distribuição aqui. Isso aqui é uma distribuição de probabilidade. Tá? Isso é o que ele vai apresentar de resultado. Aqui, algo que eu também fiquei pensando sobre a Bayesiana é o seguinte. Por exemplo, quando você tem conflitos na literatura, né, do tipo, um trabalho mostrou que é benéfico, o outro falou que não, o outro falou que é neutro. Aí você faz a sua prior lá. Mas se em todas as priors apontar para o mesmo lado, eu acho que é algo que você tem que relevar, né? Que é igual foi aqui. Na melhor dos cenários, ainda o efeito foi apontando para malefício, né? Com certeza, com certeza. Certamente isso. E aí, quando vocês virem Bayes, vai ter duas formas de apresentação. Uma é essa gráfica, que está sendo bem frequente. Vocês já devem ter visto, talvez, em outros textos. Essa apresentação gráfica. E outra forma é você falar assim, a probabilidade de o odds ratio ser acima de tanto foi de tantos por cento, que a gente viu isso quando a gente viu os estudos lá de anticoagulação, né? Que é outra forma de se apresentar. A probabilidade foi tantos por cento com um intervalo de confiança incrível lá, né, em cima dessa probabilidade. Também é outra forma de apresentar, né? Tá bom? E eles também apresentam uma estimativa de efeito com seu intervalo incrível ao redor. Certo? Bom, então, quais foram os resultados? O cálcio fez mal, certo? Vamos chegar nessa conclusão. Bom, então aí a gente vai. Qual a aplicação disso aqui? Você vai parar de usar cálcio no desespero? Você usava? No finalzinho, antes de decretar o insucesso? Não que eu tenho um N muito grande de parada. Tá. Mas sempre diz, não sei se é por academia, mas não. Tipo isso, você sabe, sei lá, mas como que não tem exame, vai que o potássio estourou aí. Então talvez você esteja fazendo mal, né? Eu acho que agora vou parar com essa brincadeira aí. Tá bom. Deixa eu falar uma coisa, esses randomizados também que eu mostrei antes, eu até acabei esquecendo. É muito difícil, eu odeio apresentar online, odeio. Mas esses trabalhos aí já eram meio no desespero, o povo já tinha feito. O da ESP era o da sistolia, a pessoa já tinha feito epinefrina e BIC. E o da ESP a pessoa já tinha dado atropina, BIC e adrena. Então já era meio assim também. E no da sistolia, o da
É que os dois morreram, o outro morreu todo mundo, não teve nem diferença. Assim, no final das contas, morreu todo É que mundo. a atropina, né, é igual máscara cirúrgica, né? Não serve para nada. Né? Que eu tô aqui zoando o Gabriel, que ele tá de máscara cirúrgica, para proteger para a Covid. É engraçado esses estudos. Bom, por último, assim, vocês aplicariam isso na prática, então, esse resultado? E vocês acham que tem alguma outra implicação esse estudo? Vocês repõem cálcio no dia a dia? De paciente crítico? A gente tem um pouco autonomia para escolher. Acho que normalmente eu não tenho repõe. É? Quase sempre. Assim, quando Eu o acho paciente... 4.4, a galera vai de cálcio. Mas Geralmente, eu sou comigo repõe, não. quando tá chocado, não sei o que, eu vou falar, repõe, não sei o que, pensando naquela teoria justamente que o cálcio talvez tenha feito inotrópico e vasopressina. Mas às vezes quando vem o exame assim aleatório, tipo, o cálcio meio baixo, no limite inferior, se não tiver chocado, se tiver até com pouca dose de nora, Acho que no geral a gente acaba repondo assim, né? Naquele cara que está muito. Acho que eu reponho em 3 situações. O paciente que está sangrando, né? No contexto do paciente que está um choque refratário, com uma hipocalcemia mais relevante, né? Não assim, 4,45, normal é 4,48. E no paciente que de fato tem hipocalcemia grave, né? Igual o paciente que chegou na UTI essa semana, que estava com um cálcio iônico 1,5. Aí, realmente, mas só nesses. Nossa, 1,5, mas o que ele tinha? Ela tem hipoparatiroidismo, era paratirectomizada. Não, tudo bem. Mas isso é uma situação bem particular, né? Acho que aí não tem jeito, você tem que repor mesmo. É o tratamento disso. Nas 2 outras situações, acho que são as mais comuns, né? Mas aí... Mas na diálise contínua você repõe, entre aspas, porque o doente está grave, né? E aí na diálise contínua você já deve ter notado o que acontece. Quando o doente está muito ruim, às vezes você não consegue acertar o cálcio, você vai aumentando o cálcio. Não sobe. E o cálcio não acerta. E não tem problema, a gente não tem que tentar normalizar o cálcio do doente crítico, entendeu? O cara que está muito ruim. Também não dá para ficar, às vezes, 3, que realmente ele vai ter clínica de hipocalcemia mesmo, né? A vasodilatação que não responde a vasopressor e tal. Mas eu acho que, como regra geral, a gente deve... Não tem problema. O cálcio está lá 4,2, toca o barco, não tem problema. Né? Aí, e geralmente o que acontece? É quando você corrige o cálcio, você vai corrigindo, aí você piora o cálcio pós. Aí o cálcio pós também sobe, porque a relação é simples. Se aumentar o cálcio pré, eu toquei lá na mesma coisa, vai aumentar o cálcio pós. Aí tem que aumentar o citrato, só que o cara está muito ruim, está com disfunção hepática. Aí eu começo a aumentar o citrato, pode intoxicar. Então, às vezes tem gente que, se você deixar meio quieto, ele meio que vai sozinho ali. Tá? É claro que é difícil, porque a gente tem um protocolo, fica seguindo, tá? Mas às vezes é melhor assim, deixa ele meio quieto, que ele está ruim nas primeiras 12 horas, daqui a pouco, quando ele efervescer do processo, o cálcio do próprio paciente vai normalizar. Então, talvez vocês já tenham visto o paciente que estava na contínua, estava muito ruim, correndo atrás do cálcio, 48 horas depois, ele está hipercalcêmico, tendo que baixar o cálcio. Porque simplesmente ele... Isso, porque ele... Exato, porque deu cálcio, ele não precisava, era hipocalcemia de doença crítica. E o cálcio, gente, a gente tem um estoque infinito de cálcio, que é o osso, né? Que é mobilizado pelo PTH. Então, na doença crítica, a gente tem uma redução lá do funcionamento dos receptores, por isso que a gente não consegue mobilizar tanto cálcio. E muitas pessoas acham que isso é uma resposta totalmente adaptativa, porque o cálcio, ele é o mediador da apoptose intracelular. Tá? Então, se a gente fosse pensar em termos de fisiopatológicos, eu dar um cálcio num doente que está tendo encefalopatia hipóxico isquêmica pode ser muito ruim para o cérebro dele, né? E talvez para outros órgãos também, né? Que esse estudo mostrou isso, mostrou malefício. Então, eu, pessoalmente, só reforço esse meu lado eu não gosto de pôr cálcio, eu não doso cálcio, geralmente. Eu doso só se nas diálises contínuas, choque refratário eventualmente, mas mesmo nessa situação, talvez a gente devia repensar se faz sentido, né? Repor aquele cálcio de 3,8 ou de 1, se for em milimol, entendeu? É isso que a gente fica repondo, né? O problema é que ele vem, né? Você vai jogar o arterial completo, às vezes, para ver lá que tá tudo bem. Mas aí... Eu acabo pedindo até o iônico, assim, normal, porque, assim, às vezes o da gás vem totalmente bagunçado. Aí, vou pedir um daquele. Mas eu, pessoal, o Leandro, por exemplo, eu sei que ele gosta de repor, ele sempre repõe tudo. O Marcelo sempre foi do contra também, de não repor.
Eu pessoalmente acho que não, porque depois de quando o paciente recupera, ele normaliza o cálcio. É diferente assim, jejum prolongado, parenteral, né? Essas são situações especiais, mas eu acho que na hora que o bicho está pegando. No sangramento, eu assim, quem vê muito choque hemorrágico é ferro e fogo a favor de dar o cálcio, né? Eu tenho minhas ressalvas também, tá? Porque o cálcio, ele é importante, você não pode tolerar hipocalcemias muito graves, mas um cálcio de 4,2, 4,1, não sei se é problema. Exato. Mesma coisa hipotermia. Então, hipotermia, acidose, todos esses critérios, eles são geralmente quando o paciente está em uma situação bem extrema, que eles começam a interferir muito na coagulação, né? Então, acho que tem que ter um pouco de ressalva. Mas aí depende muito do serviço, né? Eu acho que isso aqui, inclusive, abre espaço para a gente estudar melhor o manejo da hipocalcemia na UTI, né? Se a gente deve ou não correr atrás disso. Né? Ou fazer, a gente não faz hipoxemia permissiva, hipercapnia permissiva, tem que fazer a hipocalcemia permissiva também. Foi suspender. Vai ser o botãozinho de checklist para cálcio. Se você quer seguir, você vai ter que escrever. Então, você lembra do resultado desse? Eles avaliaram na farmácia o tanto de reposição, tipo, foram muito menos reposições de cálcio, uma economia significativa, assim, e desfecho geral da UTI não teve diferença. Mas foi é o que eu acredito que deve acontecer mesmo. E talvez até faça mal, né? É que assim, aqui a gente tem um modelo, o paciente com parada cardíaca é um modelo pior possível de espécie ativa de oxigênio, de morte celular, etc, né? Então, talvez faça mal nesse contexto e não faça no choque lato sensu, né? Então, acho que abre espaço para a gente ter estudos nessa área. Né? Eu não lembro de outros estudos. Tem uma revisão legal do CHEST, só sobre isso, de hipocalcemia. Acho que é uma revisão legal que tem esse respeito. E eu acho que fica aí, a repor cálcio a gente tem que ser parcimonioso. Eu acho que na minha visão, levanta uma luzinha para isso. Né? Tá. Beleza? Alguma coisa a mais aí, Ana? Não? Tá bom. Acho que já estamos adiantados. Vamos interromper aqui a gravação.